Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma gota de sabedoria de Mark Prophet, enviada em 2006. Ele fala sobre por que as pessoas não decretam. Ele começa, abre aspas. A força sinistra não deseja. A força sinistra sabe que se você decretar persistentemente e de maneira correta, com concentração e fazendo-o com o fogo, você irá estilhaçar e quebrar os conceitos negativos que o mantiveram preso e obterá a sua liberdade. A intenção maldosa da força sinistra é calculada para retê-lo e, portanto, elas se opõem a que você faça os seus decretos, os seus comandos de luz. A maioria das pessoas da raça humana está sujeita em algum momento a alguma forma de controle por entidades. Como resultado, usualmente recebem uma ferrenha oposição à realização dos decretos, a qual depende da extensão a que estão atrelados às suas entidades e sujeitos ao seu controle. Quando uma pessoa está sujeita ao controle de entidades e estabeleceu contato com uma entidade muito poderosa, nutrindo-a com sua luz, elas se tornam fortemente opostas à ideia de fazer decretos e precisa ser libertada pelo círculo e espada de chama azul do coração da poderosa Astreia. Em geral, a humanidade não só acolhe essas entidades, como também as mima e, de fato, vive na consciência dessas entidades viciadoras, como vampiros que lhes tiram a sua herança determinada por Deus. Com decretos diários, você pode equilibrar tanto o seu karma pessoal como planetário e alcançar a sua vitória ao final desta encarnação. Caso você persista e não caia nas armadilhas que a força sinistra lhe preparou, pois conhece os seus pontos de vulnerabilidade. Ganhe deles em esperteza, fazendo os seus decretos para a sua liberdade, bem como para a liberdade do planeta, e você fará bom karma e muito progresso em sua senda espiritual. Se você tentar, pode vencer. Lembre-se, se você cair ou cometer um erro, apenas levante-se, limpe-se e siga adiante. Não aceite a condenação da força sinistra de que, de alguma maneira, você é um pobre pecador ou que, assim como você cometeu um erro, você bem pode desistir. Nunca, nunca desista. Persista até que a sua vitória esteja assegurada em Deus. Você a realizará apenas se você continuar seguindo em frente. Você é Deus. Não se trata de uma blasfêmia dizer que você é Deus. É muito mais uma blasfêmia dizer que você é um pecador. Não dissemos que você, o ego, o homem, é igual a Deus. Dizemos que o seu eu real é Deus. O eu real é feito à imagem de Deus. Há muita confusão em torno da questão a qual se refere a passagem bíblica sobre o homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Não se trata apenas de uma imagem, mas de imagem e semelhança. Portanto, é necessariamente uma réplica de Deus. Isso é o que a Bíblia afirma e é isto o que os mestres nos confirmam ser. Mark Prophet. Fecha aspas. E assim, amigos, assim é. Precisamos atuar esta semelhança. Precisamos conquistar esta semelhança, atuando como este Deus que decreta e comanda os anjos para a ação. Nós temos que fazer isso diariamente, constantemente. Maria Lúcia, vamos começar o nosso programa de hoje com a pergunta do Rafael. Ele diz: olá, me chamo Rafael, eu adoro ler os e-mails que recebo do Gota de Sabedoria. Gostaria de saber como é feito a escolha do tema que enviam ou enviarão por e-mail. Porque, aí ele põe os risos, né, que ele dá risada. Já há algum tempo, exatamente, o e-mail que recebo de vocês é sobre a questão que tenho dificuldade naquele momento. Exemplo, ontem mesmo eu estava com a mente em um problema de me manter no caminho, mas por contato
com as pessoas e coisas mundanas, de repente me desligo e paro de trabalhar com a mente em Deus e na vida, ao mesmo tempo, até que me chega o e-mail no mesmo dia sobre o equilíbrio e que me ajudou muito, não só para esse problema, mas outros também. E aí risos de novo. É aleatório a escolha do tema que vocês enviam? Só por curiosidade, eu queria saber se é uma mera coincidência. Abraços, Rafael. É assim mesmo, Rafael. Eu não canso de me espantar com a sincronia entre nós e os mestres. Quando estamos buscando os ensinamentos dos mestres, nós começamos a pensar em alguma coisa mais elevada sobre os ensinamentos e de repente encontramos um livro sobre aquele assunto, alguém manda um e-mail, um amigo chega e fala sobre isso. Quem está com os mestres nunca fica sozinho. É por isso que sempre dizemos que a vida com Deus nunca é chata ou careta, como alguns afirmam. A vida com Deus e seus anjos é sempre muito emocionante e cheia de novas descobertas. Sobre as gotas, nós nunca, desde que enviamos a primeira, nunca sabemos o que faremos, a não ser no dia em que fazemos o trabalho de pesquisa. Há dias em que eu penso, nossa, hoje eu não sei o que vou mandar para as gotas e bum, a magia acontece, algum associado ou amigo manda um e-mail maravilhoso e nós temos a gota do dia. Rafael, eu adoro estudar com os mestres. Parabéns por você ter essa percepção aguçada e entender isso, que é talvez o grande prazer de estar estudando os ensinamentos. Maria Lúcia, a Vitória Salas pergunta: olá, Paulo, Maria Lúcia, é com muita alegria que me dirijo a vocês. Meu nome é Vitória, eu moro em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Quero lhes dizer que com vocês aprendo muito a cada dia, acompanho o programa semanal e partilho com um grupo de amigas cada ensinamento. Estudamos juntas, decretamos juntas, oramos pelos outros. Me deixa muito triste que agora não podemos continuar com o grupo Luz Violeta. Por favor, me oriente como agora obteremos os ensinamentos. Paulo e Maria Lúcia, eu sou muito tímida, tenho dificuldades para escrever em português, moro no Brasil há alguns anos, amo este país, mas não me familiarizo muito com a língua, por isso escrevo pouco. Mas com o grupo Luz Violeta, sempre minhas dúvidas, que são muitas, encontraram respostas. Paulo, gostaria de saber se tem algum decreto para desapego das coisas materiais. Muito obrigada, com muito amor, Vitória. Querida Vitória, não há razão para você ficar triste. O GLV não acabou, ele apenas transformou-se. Este grupo agora é um repositório que mantém o resultado dos debates muito interessantes e esclarecedores. As perguntas agora são respondidas aqui no programa da nossa rádio internet. Os estudantes de luz devem estar preparados, pois a senda iniciática é de contínuas mudanças internas e externas. Para esclarecer suas dúvidas, você tem ainda 77 aulas no nosso site, muitos CDs de aulas e livros, muitos livros. Leia a aula 75, Quem é Shivananda? E talvez você se inspire a praticar Karma Yoga. A prática do Karma Yoga realmente traz muito desapego. Além disso, o Filho de Deus tem o privilégio de poder considerar os mestres ascensos como seus irmãos mais velhos. Irmãos iluminados, amorosos e poderosos. Dirija-se ao mestre da sua devoção e peça ajuda para libertar-se dos apegos terrenos. Suponhamos que o apego seja de cigarro. Diga: amado mestre, liberta-me do desejo de fumar, do hábito de fumar e da entidade de nicotina. Isto porque todo vício tem uma entidade. Em seguida, faça uma oração, lembrando sempre que o pedido deve ser repetido diariamente até alcançar a graça. Veja esta oração, por exemplo, Litania da Humildade. Esta oração era rezada pelo cardeal Merri Delval sempre após a celebração da missa. Você pode fazer assim: ó Jesus, manso e humilde de coração, escuta-me. Aí faz os seus pedidos. Liberta-me do cigarro, liberta-me do desejo de comer doce, da vontade de tomar café, enfim, qualquer coisa que você queira deixar de lado. Do desejo de ser estimada, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser amada, liberta-me, ó Jesus.
Do desejo de ser enaltecida, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de receber honrarias, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser elogiada, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferida a outros, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultada, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovada, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser humilhada, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser desprezada, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser repreendida, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser caluniada, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser esquecida, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser ridicularizada, liberta-me, ó Jesus. Do medo de estar errada, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser considerada suspeita, liberta-me, ó Jesus. Que outros sejam mais amados que eu, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Que outros sejam mais estimados que eu, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Que, na opinião do mundo, outros possam crescer e eu diminuir, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Que outros sejam escolhidos e eu deixada de lado, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Que outros sejam elogiados e que eu não seja notada, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Que outros sejam preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Que outros se tornem mais santos do que eu e que eu me torne tão santa quanto deveria ser, Jesus, concede-me a graça de desejar isto. Esta oração, gente, ela vai eliminando esses aspectos do nosso eu inferior e, naturalmente, o nosso eu superior começa a crescer mais um pouquinho mais. A Márcia escreveu dizendo: Bom dia, Maria Lúcia e Paulo Rodrigues. Eu sou Márcia de Ribeirão Preto. Eu estou acompanhando-os há pouco tempo e gostaria da ajuda de vocês. Sempre estou em busca de aprendizado, mas sou muito indisciplinado. Trabalho muito e tenho pouco tempo. Existe algum decreto que possa me ajudar a conseguir alguma disciplina e organização? Conseguindo assim ter mais tempo para dedicar meus estudos? Grata, fiquem na paz de Deus. Márcia, a disciplina é uma função dos anjos do primeiro raio, pois a disciplina, a ordem e o progresso envolvem a vontade de agir. Ore para o mestre Elmória e para o arcanjo Miguel e conseguirá a disciplina que procura. Outro decreto importante que eu indico para você é o decreto da presença Eu Sou, que você encontrará no nosso site no botão comandos. E também é muito bom você praticar yoga, se for possível. Ajuda bastante. Ela tem pouco tempo, né, Maria Lúcia? Pouco tempo disponível. Mas eu acho que trabalhando com o primeiro raio ela pode encontrar esse tempo, sabe? Com certeza. Ajuda muito porque o primeiro raio fortalece o espírito, fortalece a vontade. A próxima pergunta veio do André, ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, no programa do dia 20/8, o Paulo afirma que a América é o novo mundo, um lugar muito mais leve que o velho mundo. A minha pergunta é, por que então a América Latina enfrenta tanto estes sofrimentos com a violência e a fome? Muito obrigado, André, São Paulo. Olá, André. Esotericamente, as Américas são consideradas mais leves porque não têm o peso dos registros de guerra tal como existe no Velho Mundo. Os filhos da luz nas Américas precisam compreender que eles devem elevar sua espiritualidade e enfrentar a batalha de Armagedon, que é a guerra entre o bem e o mal. Ao invés disso, a maioria encolhe-se de medo e pânico. Desta forma, estão qualificando mal a energia de fé e poder, que é assim derramada pelo medo e servirá para fortalecer os caídos. Queremos dizer que se não houvesse medo, os bandidos não teriam poder para praticar violência. Precisamos alimentar a fé por meio do conhecimento da lei cósmica e invocar a transmutadora chama violeta para libertar nossa sociedade do medo. Então, André, o nosso problema maior não é a violência, mas sim o medo, porque com o medo nós estamos alimentando a violência.
Nós precisamos desenvolver a fé, e com a fé e o poder de Deus atuando em nós, nós poderemos reverter essa situação. É isso aí, Maria Lúcia. O mal em que o Brasil passa e todos os países do mundo passam é a força do mal atuando com as energias dos filhos da luz. A situação do peso do velho mundo que nós não temos aqui facilita a libertação daqueles que estão iludidos com o poder do mal. Nós temos muito mais facilidade de enxergar a verdade no novo mundo do que no velho mundo. É isso que significa toda essa grande oportunidade de estar aqui, neste mundo novo, onde nós temos a liberdade de escolha de religião muito maior do que no velho mundo, onde nós temos uma mistura de raças que permite esse direito de escolha de ser diferente. Nos outros países do Oriente, as pessoas têm que seguir velhas tradições e é muito mais difícil trazer o novo, brotar o novo de dentro de si, que é o que exige, como Maria Lúcia falou há pouco, as mudanças que a grande fraternidade branca nos traz constantemente com a revelação progressiva de Deus. Não é isso, Maria Lúcia? É verdade. Nós precisamos estar muito conscientes disso e fazer esse trabalho que é vencer essa batalha de Armagedon. Mas para vencer é preciso trabalhar, é preciso lutar. O fato é que o povo das trevas está lá, fazendo magia negra, fazendo rituais, lendo a Bíblia de trás para diante, fazendo missa negra. Eles fazem muito trabalho para o povo dele vencer nas eleições, vencer nos projetos que eles desejam de assalto ao dinheiro público do Brasil. E o povo de Deus, será que trabalha tanto quanto deveria estar trabalhando? Convocamos vocês todos para trabalhar. A nossa página de vocações ela é atuante e realmente invoca a intercessão divina com muita força. Maria Lúcia, a próxima pergunta vem da Lígia e ela diz: estimados senhores, eu sou Lígia Knack, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eu queria saber se vocês saberiam o que significa o meu cacuete, que é forçar uma respiração mais forte pelas narinas, e isto então inicia um puxar dos meus nervos ou músculos pela cabeça e a faz doer um pouco. E isto segue pelas costas, doendo até se localizar ao lado direito, fixando uma dor ali. Isso tem a ver com mediunidade? Não pretendo jamais praticar este exercício, mas se isto me ajudaria a ser um canal para os mestres ascensos, isto me alegraria muito. Eu leio os livros da Ponte para a Liberdade já há 3 anos e faço os apelos em casa, e agora passei até a ter problemas na garganta. Busquei este vosso site por pura vontade até uma semana. Obrigado e espero o vosso parecer a respeito do meu problema, Lígia Knack. Olá, Lígia. A mediunidade ocorre quando há influência de seres astrais em sua vida. A mediunidade ativa e latente pode causar, sim, reações como um cacuete. Mas não podemos afirmar que este seja o seu caso. Para ser um canal para os mestres, posição que qualquer pessoa pode atingir, basta conversar com eles todos os dias e em todos os lugares. Ponha a atenção nos mestres ascensos e peça a eles para atuarem levando a luz, a ordem e o progresso a todos os lugares onde enxergar a desordem e as trevas atuando. A missão dos filhos da luz é sempre afirmar o bem, o bom e o belo, mas nunca o mal, o ruim e o feio. Isto é uma coisa que exige transformação. Para isso precisamos ser sempre positivos e otimistas. E quando o mal for iminente, invoque a ação da luz para atuar lavando e purificando. Sempre. Você fala sobre uma dor de garganta por excesso de orações. O problema não está no excesso de orações. Já passei dias e dias orando. O que nos causa dor de garganta é a má utilização da voz. É bom aprender a utilizar a voz com mais harmonia, salivando mais, bebendo água de vez em quando. Quando for dedicar horas de oração, prepare uma garrafa térmica com água morna e vá tomando goles de água morna de tempos em tempos. E você pode também fazer 1 ou 2 consultas a um fonoaudiólogo para aprender a usar a sua voz melhor. Aí você não terá mais problema. E quanto ao cacuete, peça aos mestres, a chama violeta, Saint Germain, que transmute a causa
o efeito desse cacuete. Isso é possível, pedir uma intercessão divina para resolver esse problema. Peça ao amado Mestre Amora, que é o Chohan do primeiro raio, o diretor deste primeiro raio, que trabalha o chakra da garganta, e lembro a vocês que o chakra da garganta trabalha a otorrinolaringologia, que é nariz, ouvido e garganta. Então, peça a ele que ajude você a se libertar deste mal, que tanto a faz sofrer com dor e mal-estar. Peça também a Saint Germain, com a chama violeta, que consuma todo o efeito kármico que possa estar causando este cacuete, caso seja de um problema kármico. Peça também a amada Astreia que a liberte, caso isso seja de uma entidade. Eu acho que com isso você se liberta. Primeiro, quarto e sétimo raio. Elmora, São Miguel, Astreia e Saint Germain. Maria Lúcia, a próxima pergunta vem da Ana, ela diz: boa tarde. Desculpe pelo português não perfeito, mas eu sou italiana. Estou morando no Brasil há pouco tempo. Eu e mais outros amigos estamos praticando as orações dos 7 raios e da chama violeta e temos algumas perguntas. Primeiro, qual é a atual relação dos 7 raios com os dias da semana? Segundo, as orações dos 7 raios devem ser praticadas completa todos os dias ou só a oração do raio que corresponde ao dia? Terceiro, a pronúncia correta dos mantras, dos nomes e do espírito de luz, dos nomes dos mestres e seus ascensionados seres de luz, pode-se aprender com o CD? 4. Qual é a hierarquia do Mahashohan? Muito obrigado pela atenção. Ana Mischiati, Aracati, Ceará. Querida Ana, o Mahashohan é o senhor dos senhores dos 7 raios. A hierarquia dele está acima dos senhores dos 7 raios. Ele é o guru do senhor dos 7 raios. E a atual relação dos 7 raios com os dias da semana é a seguinte: primeiro raio, terça-feira. Segundo raio, domingo. Terceiro raio, segunda-feira. Quarto raio, sexta-feira. Quinto raio, quarta-feira. Sexto raio, quinta-feira. Sétimo raio, sábado. O primeiro e o sétimo raio se completam, formando uma corrente magnética de energia alfa-ômega, o princípio e o fim. Por isso, é necessário trabalhar com esses 2 raios diariamente. As invocações do 7º raio trazem justiça, perdão, transmutação e libertação. Porém, o praticante precisa a proteção do primeiro raio. Em seguida, é bom fazer os decretos do raio do dia. E quantos outros você queira. Sim, a pronúncia dos nomes dos seres de luz pode ser aprendida nos CDs. A próxima pergunta veio da Lidiane Carvalho. Ela diz: meu nome é Lidiane, eu sou devota de Shiva. Sempre rezo o mala e costumo fazer a meditação Shiva Rudra. Em pesquisa sobre Shiva na internet, li em um site que o nome Rudra significa tempestade, irritação. Gostaria de saber se essa informação procede e, se for o caso, Rudra seja um aspecto mais terrível de Shiva, assim como Kali é de Durga. Seria interessante fazer sempre essa meditação? Isso, porventura, não atrairia essas qualidades de irritação para o devoto, que sempre faz essa meditação, sem um motivo específico? Espero ter me feito entender. Um forte abraço a todos os meus irmãos na luz. Om Trimurti Om, Lidiane. Lidiane, Rudra é a última e mais poderosa manifestação do Senhor Shiva. Shiva é a soma de todos os ciclos da vida, que se divide em 12 partes. A hora do Senhor Rudra é a hora da vitória, a vitória do plano divino. O Senhor Shiva diz: ouse entoar os meus mantras e mudar para sempre a sua vida. Por que ousar? Porque boa parte de nós está corrompida. Boa parte de nós precisa ser purificada. E isso é sempre uma ação difícil. Nós temos o nosso eu inferior gritando para não chamar Rudra, para não chamar Shiva. Ele é terrível, sim, mas ele é terrível para o nosso eu inferior, para o nosso ego humano. Ele é terrível para as entidades que nos cercam, que nos mantêm nos vícios. Quando nós chamamos Shiva, quando nós chamamos Kali, nós estamos aterrorizando toda a forma negativa e inferior que existe em nós.
porque ela sim sofrerá. No Rig Veda, o nome de Shiva é conhecido como Rudra, que é a palavra usada para Agni, o deus do fogo, o fogo transmutador. Nos Vedas, ele é o ego divino, aspirando a retornar ao seu estado puro de deidade. E ao mesmo tempo, esse ego divino está preso em uma forma terrena cujas paixões ferozes fazem dele feroz e terrível. Eu não achei, em nenhuma das pesquisas que fiz, a palavra irritação, como você afirma. Eu encontrei que ele é o terrível, ele é horrível, ele é o fogo, ele é o abençoado, ele é o que faz correr o mal e o horror, ele é o que faz ir para longe o mal. Então veja que se você afirma Shiva, 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 ou Shiva Rudra, Shiva Rudra, Shiva Rudra, Om Shiva Rudra, Om Shiva Rudra, Om Shiva Rudra, se você faz isso, você não está dizendo Om terrível, você está dizendo Om fogo purificador, venha me libertar, consumir todo esse mal. Bem, Shiva é terrível porque ele também faz descer o nosso karma para que seja consumido. Se nós estamos trabalhando com Shiva, ele disse num ditado, eu vou sacudir a tua árvore da vida para fazer cair teu karma. Mas isso é bom, mas é terrível também, é difícil. E nós temos que saber ultrapassar. E o que é Shiva? Shiva é amor absoluto, amor intenso, amor do raio rubi. Amor é como um raio laser de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Pai e Brahma é poder. Vishnu, ou Filho, é sabedoria. E Shiva, ou Espírito Santo, é amor, amor intenso, amor absoluto, amor de Deus. O amor que ele faz, ele dissolve a treva, ele dissolve o ódio. E isso dá uma confusão a princípio. Mas nós temos que ultrapassar para ter a paz. Dizem que não há como nos libertarmos do ego sem sentir dor mesmo. A dor faz parte, nós não devemos achar ruim a dor. Se você vai no médico fazer um tratamento e tem uma ferida, aquele tratamento vai doer para curar. É assim, nós temos que ter coragem. Por isso que tantos discípulos se afastaram de Jesus. Porque eles não tiveram coragem de ultrapassar. Uma ocasião eram 3.000 ao lado de Jesus e perguntaram, o que nós podemos esperar ao segui-lo, mestre? E ele disse, perseguição, injustiça, calúnia, e foi falando tanta coisa assim terrível, que 3.000 foram embora. E ele virou-se para os apóstolos e perguntou, e vocês também vão me deixar? Boa tarde, Paulo, Maria Lúcia e ouvintes. Sou Ângela de Belo Horizonte. Eu fiquei algum tempo, sem tempo para ouvir o programa interagindo com a GFB. E pensei até que fosse ficar sem as respostas para as perguntas que fiz. Mas é incrível mesmo, os mestres não nos deixam sem respostas. Hoje estou com esse tempo disponível, ligo o programa e eis que está lá, até hoje, esperando por mim. Que maravilha! Agradeço as respostas suas e de Maria Lúcia. Primeiro gostaria de dizer-lhes que li o livro Razão de Viver e gostei muito. E o Ciência da Palavra Falada também gostei muito. E outros, como o Livro de Ouro de Saint-Germain, maravilhoso, mas ainda continuo com uma dúvida. Podemos enviar a luz azul para quem não está, digamos, muito no caminho do bem? Isto dará forças do poder, do espírito do bem, ou pode fortalecer o mal? Claro que sempre submeto meus pedidos e comandos de luz à vontade divina, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina. Sempre faço isso. Pergunta número 2. Quando fazemos o comando de luz violeta, o tempo ideal inclui os comandos que fazemos para os outros ou só o nosso? 3. Agora gostaria de contar aqui o que ocorreu comigo na semana passada. Estive muito deprimida, cansada, sobrecarregada de problemas e afazeres, cheia de explicativas acerca dos meus projetos. Dormia pensando, por que as coisas não são assim e assim, por que fulano não é assim e assim? E todos os dias, ao despertar, comecei a fazer os comandos do Deus abençoe. Que, por sinal, Deus abençoe Maria Lúcia por me fazer lembrar disso. Não havia muito sentido em nada, queria mudar as pessoas, o mundo, ou não queria era nada. Um desânimo total se abateu sobre mim. Parecia que havia pegado alguma coisa de muito ruim. Sentia um peso, uma tristeza,
E eu trabalho com muitas pessoas de países diferentes e sou muito observada durante o meu trabalho. Voltei-me para Deus, na realidade já estava com Ele. Só Deus e os mestres podiam me ajudar. Curiosamente, me lembrei quando ouvi Maria Lúcia que meus pais sempre nos abençoavam. Hoje os filhos já não pedem a benção dos pais, mas eu sempre abençoo, mesmo sem ser solicitado. Engraçado é que nem falam, senhor, senhora, todos tratam os pais de você. Mas reconheço que não consideram falta de respeito, sim uma liberdade que não existia antes. Enfim, nesta sequência de pedir bênção do Pai, para mim, para minha família, para uma determinada situação, pessoa, me veio uma revelação fantástica. Foi como uma luz dentro de mim que se expandiu e se expandiu e se expandiu. Eu sempre trabalhei muito neste entendimento, mas foi mais que um entendimento. Foi como se isso explodisse dentro de mim. Entendi que tudo, absolutamente tudo, está certo. Não há nada neste mundo que não está sob o comando divino. Às vezes pensamos que determinada situação deveria ser de um modo e não entendemos porque é de outra maneira, mas Deus sabe como deve ser. Deixo claro também que temos sempre que fazer nossa parte. Eu vivo em oração dia e noite e ando também pela cidade pedindo intercessão divina para toda a desarmonia que encontro. Depois disso, me descontraí completamente. Acordo, entrego minha vida, meu dia, meus projetos nas mãos de Deus. Rogo por saúde, energia, proteção e sigo em frente. E passo o dia dizendo, Deus abençoe isto, Deus abençoe aquilo, Deus abençoe esta pessoa. Parece uma forma já muito conhecida, antiga e usual de orar, mas não estou conseguindo expressar a extensão disto. Gostaria de sugerir que todos fizessem, tentassem o valor desta atitude. Abraços a todos vocês, eu sou Ângela. Parabéns, Ângela. Querida Ângela, que lindo depoimento você fez, maravilhoso e emocionante mesmo. Realmente o poder da bênção é grandioso e nós podemos aproveitar isso muito mais. Bem, Ângela, se você ainda não leu Alquimia de Saint-Germain, faça-o 2 vezes, porque a segunda leitura é como se fosse um outro livro. É maravilhoso. Quanto à sua pergunta, aqueles que estão na senda, no caminho reto, não necessitam das nossas orações. Precisamos orar muito pela cura, salvação, libertação, regeneração daquelas ovelhas desgarradas. O bom pastor não abandona suas ovelhas. Ele deixa 99 que estão seguras e vai em busca de uma que está perdida, desgarrada. Eu aconselho vocês todos a lerem a parábola do bom pastor. Vamos à sua última pergunta. Se você faz 30 minutos de chama violeta, por exemplo, não importa para onde a direcionou. O fato é que você magnetizou a energia do 7º raio para o plano físico. Então não se preocupe. 30 minutos de chama violeta é 30 minutos de chama violeta. Ok? Sabe, Ângela, eu não envio raio de luz azul para ninguém. Eu comando o raio de luz azul para ir atuar sobre a vida de tal pessoa. Eu peço a intercessão divina de tal raio na vida de tal pessoa. Eu imploro pela chama violeta para atuar na vida de tal pessoa. Eu comando o arcanjo Miguel para atuar na vida de tal pessoa. Eu não estou dando um poder de um raio, fazer, toma este raio e faça o que você quiser com ele. Não é assim. Porque realmente quando enviamos um raio para alguém, esse raio vai para trabalhar. E ele jamais vai invadir o livre-arbítrio dessa pessoa. Às vezes as pessoas estão com seu coração amargurado, não sabem como pedir, elas estão numa expectativa de que Deus atue na vida delas, mas elas não pedem a intercessão divina. Essas pessoas, quando nós pedimos por ela, esse fogo que nós invocamos, essa intercessão divina penetra a vida delas, causando profundas transformações. E é isso que nós fazemos. Nós respondemos ao chamado que existe lá dentro do coração dessas pessoas perdidas. É o caso daquele que se encontra lá no meio da floresta perdido e ele quer voltar para casa e ele está naquela expectativa de voltar para casa, mas ele não sabe como. Nós estamos mandando o helicóptero salvador para ir na selva salvar aquele perdido. E outra coisa que muita gente, mas muita gente mesmo, eu fico surpresa, não sabe como orar. E outros sabem como orar, mas não têm força, porque estão
tão enfraquecidos espiritualmente que não têm força para orar. Portanto, eles precisam da nossa oração. E quando você intui que devia orar para alguém, é porque o mestre está pedindo a você isso, é porque o anjo da guarda daquela pessoa direcionou essa pessoa para você lembrar. Então, faça isso. Ore para aqueles que você intui que devia orar. A próxima pergunta diz: prezado Paulo Simões, li uma reportagem sobre o mal que o celular faz ao organismo humano, o telefone celular, principalmente quando perto do corpo, como o uso em cintos de calça, causando inclusive câncer. Você teria alguma informação recebida dos mestres sobre este caso, alertando se faz ou não mal ao organismo humano? No aguardo, Renato Almeida. Renato, nunca ouvi nada dos mestres sobre o assunto, nem em pesquisa não consegui encontrar. Se alguém souber, peço que entre em contato conosco, informando onde o mestre falou sobre isso. Pessoalmente, eu acho que os telefones celulares causam sim danos à saúde. Ouvi um debate no rádio outro dia sobre esse assunto e um médico entrevistado disse que o ideal é falar o estritamente necessário e desligá-lo. Ele dizia: eu recebo um telefonema, sim, tá, tchau, acabou, desligo o telefone. Não fico conversando. Jamais deixá-lo no bolso da calça ou da camisa. Muita gente guarda no bolso da camisa na altura do coração. Isso é muito errado, é um absurdo. Caso tenha de ficar muito tempo em uma conversa, mude de orelha de cada 2 ou 3 minutos. São palavras do médico, que eu estou aqui lembrando para vocês. Jamais use o celular enquanto ele estiver carregando. Acidentes já ocorreram com isso também, já li sobre isso. E se você vive perto de uma antena de retransmissão das telefônicas celulares, a distância considerada ideal para você estar, a sua casa estar dessa antena, é mais de 60 metros. Isso é tudo o que eu sei sobre esse assunto. A próxima pergunta vem do Túlio. Ele diz: estou acompanhando as notícias de ataques a crianças, essas feras terríveis. É o momento de não apenas orar, mas tomar um rumo às leis sobre a extinção desta raça de cães. Ele está se referindo ao Pitbull. Sobre a oração que me enviaram, achei que é muito eficaz e estou me esforçando para levar meus estudos com a Fraternidade Branca. Sobre Elmória, gostaria de receber algo a respeito sobre o livro Shela e a Senda e uma explicação sobre o que é o Conselho de Darjeeling. Agradeço os e-mails enviados. Paz. Olá, Túlio. Você tem razão, absoluta razão. Os filhos de Deus não podem somente ficar diante do altar. É preciso tomar atitude comunitária. Um exemplo disso, que deve ser seguido, é o de Maria da Penha. Ela lutou anos em defesa da mulher que sofre violência. E ela conseguiu a implantação de uma lei e o surgimento da Delegacia da Mulher. E agora essa lei leva o nome de Lei Maria da Penha. Bem, o Conselho de Darjeeling é presidido pelo mestre Ascenso Elmória e seu retiro espiritual no planetário, sobre a pequena e linda vila de Darjeeling, ao norte da Índia. Por favor, Túlio, seja mais específico quanto à sua pergunta sobre o livro O Shela e a Senda. Eu gostaria de saber o que exatamente você quer saber sobre esse livro, ok? Túlio, entrando no nosso dicionário esotérico e procurando a palavra Conselho de Darjeeling, você encontra a seguinte informação. Conselho de Darjeeling é o Conselho da Grande Fraternidade Branca, composto pelos mestres ascensos e discípulos não ascensos, presidido por Elmória, o seu chefe, cujo quartel-general situa-se em Darjeeling, Índia, no retiro etéreo do mestre. São membros desse conselho Virgem Maria, Kuan Yin, Arcanjo Miguel, Grande Diretor Divino, Serapis Bey, Kuthumi, Jwalku e vários outros cujo objetivo é treinar as almas para o serviço mundial no governo e economia divina, por meio de relações internacionais e do estabelecimento do Cristo interior, como alicerce para a religião, educação e retorno à cultura da Era de Ouro na música e nas artes. Imaginem sentar numa mesa com essa turma. É verdade. O Bralilton nos escreveu dizendo: paz profunda. Estou me sentindo um meio sem chão.
O que está me ajudando muito são as meditações, mas tem hora que a coisa é mais forte do que eu. Como posso evitar esta situação? Fraternais saudações, Bralilton Gomes. Bralilton e amigos. A vida fica muito mais fácil quando colocamos os ensinamentos em prática. Ganhamos em confiança, ganhamos em fé, ganhamos em capacidade de ação, tornamos-nos unidos a Deus. Para aprender a ser um com Deus, estude a nossa página clicando em ensinamentos e procure as seguintes aulas. Aula número 2, a divina presença do ser. Aula número 3, a presença do eu sou. Aula número 4, o Santo Cristo pessoal. Aula número 5, o corpo causal. Aula número 8, a chama violeta. Estudando essas aulas, colocando isso em prática, você não precisa estudar mais nada em nossa página. Ela é suficiente para levar qualquer pessoa à ascensão. Eu garanto isso para vocês. O estudo das aulas 2, 3, 4, 5 e 8 no nosso site, clicando no botão Ensinamentos, leva vocês a concluir o plano divino de vocês, se colocarem em prática os ensinamentos que essas aulas trazem. Essas aulas vão ajudar você a ter mais confiança e a encontrar o chão firme, Bralilton. Um chão firme para vocês poderem atuar em prol da luz no mundo, em prol da evolução dos irmãos de vocês. A última pergunta de hoje veio do Marcos Gangemi. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, estou assistindo o programa e estou achando bastante legal e positivo. Parabéns. Acho interessante comentar sobre o programa da última atualização de 1º de setembro, sobre o seguinte. Uma pessoa estava justamente perguntando a vocês sobre o trabalho que o astral, espíritos desencarnados, onde Maria Lúcia disse que não temos que ficar na dependência de ninguém, se referindo aos desencarnados. Acontece que eu estava assistindo com uma turma de uns 8 amigos e amigas e alguns deles indagaram que, neste caso, deixa-se de depender do astral e ficamos na dependência de decretos diários, orações e pedidos que nem sempre são atendidos. O Marcos, na sequência do e-mail dele, fala sobre diversas dúvidas de seus amigos lançaram sobre os ensinamentos, o que não cabe aqui no programa. Então ele termina dizendo: Gostaria que vocês comentassem este assunto, pois disse que eu iria perguntar a vocês que estão mais preparados para responder esta colocação e afirmações dos amigos e todos estão querendo ouvi-los. Abraços, parabéns pelo programa, Marcos A. Gangemi. O que eu disse, Marcos, exatamente foi que as entidades, elas não têm poder. Não achei lugar nenhum onde eu tenha falado sobre dependência. Mas, de qualquer forma, os mestres recomendam que nós não entremos em discussões religiosas. Cada buscador está onde se sente bem. Entrar em argumentação é uma perda de tempo e só faz saturar de dúvidas a consciência daqueles que não estão bem seguros, cujo conhecimento da lei cósmica ainda é fraco. Você fala em dependência. Sim. Somos como crianças dependendo dos cuidados do nosso pai e de seus serventes. Estamos sendo alimentados através do cordão de cristal com a luz e energia, assim como um bebê é sustentado na mamadeira. Nós temos livre-arbítrio e podemos sim optar pela luz ou pelas trevas. Porém, as trevas escravizam pelo medo. Elas seguram o indivíduo naquela dependência. E a luz, ao contrário, ela nos orienta na senda iniciática que conduz o discípulo à eterna liberdade. Esta é a diferença. Nós ainda somos dependentes, porque somos como crianças, mas os mestres nos conduzem na senda da liberdade, passo a passo. Eu acho o seguinte, Marcos, a grande diferença entre você pedir, orar, fazer os decretos aos mestres e aos anjos, é que os mestres e os anjos não nos obrigam a nada. Os mestres e os anjos nos servem por amor. Eles não têm interesse em nada que nós tenhamos. Ao contrário das entidades, querem sugar e controlar e dominar a nossa vida.
Os mestres querem nos dar energia e eles não nos prendem. Se um momento você quiser se afastar da grande fraternidade branca, eles não irão te perturbar, de forma alguma. Essa é a diferença. Se os seus amigos quiserem entender os ensinamentos, você mostre para eles a página, todas essas aulas, todos esses ensinamentos. Se eles realmente quiserem, eles o farão.